vídeo da série Visualizando Dados com Python. Como eu prometi no vídeo passado, nesse vídeo a gente começa a meter a mão na massa. Eu vou apresentar para vocês as ferramentas que a gente vai usar nessa série. A primeira ferramenta que eu gostaria de apresentar é exatamente a linguagem que nós vamos usar, que é o Python. Para quem não conhece, o Python é diferente do C. A maioria de vocês tem trabalhado com essa linguagem, por ser uma linguagem interpretada. No C você escreve o programa, leva para o compilador, compila, roda e vê a saída. O Python, cada linha de comando na verdade, não é compilado, mas é interpretada, quer dizer, é transformada em código máquina, roda, e eventualmente que sai de lá uma saída impressa, ou então a informação continua a correr para as próximas linhas de programa. Então é um pouco diferente, uma compila tudo, roda o programa, e a outra vai sendo interpretada ponto a ponto, a cada comando. Esse fato de ser interpretada a cada comando tem uma desvantagem, que é uma linguagem que é mais difícil de ser otimizada pelo compilador ou pelo interpretador, porque afinal cada comando é dado e você não sabe o que vem a seguir, em princípio. Ao passo que um programa compilado, você tem todo o programa e você pode procurar os laços quando terminam os laços e assim por diante. Então, são linguagens que geralmente são mais rápidas porque são mais fáceis de serem otimizadas, né? Por outro lado, o fato de ser interpretado facilita muito a parte em que você escreve o programa ou desenvolve seu programa, porque você pode ir testando com muito mais facilidade do que compilando a cada vez, rodando, esperando sair o resultado. Então, nós vou mostrar para vocês aqui rapidamente, da maneira mais crua, como é que a gente trabalha com o Python. Python, para a maioria das implementações de Linux, ele já é instalado, já vem instalado no seu computador. Aqui, por exemplo, nesse meu laptop, eu tenho Python e a versão é 3.73. Tá? Essa versão, essa é uma versão da série Python 3. A Python 2 foi descontinuada em janeiro desse ano, embora existam alguns programas por aí que ainda rodem e são escritos em Python 2. Para vocês que estão começando, isso é uma boa notícia. Você só precisa aprender o Python 3, né? Ao contrário de quem começou há mais tempo, que teve que fazer algumas migrações ou se adaptar do 2 para o 3. Então vamos chamar o interpretador Python, que é chamado sem nenhum argumento. Aqui de novo eu vejo que a versão é 3.7.6. Ele foi compilado com o GCC, então o interpretador Python é escrito em C, com a maioria dos interpretadores. A distribuição é Anaconda, vou falar disso em um vídeo mais à frente, né? E agora aparece aqui o prompt, ou seja, os três sinaizinhos de maior, né? Esperando algum comando. Ao invés de fazer aquele programa que todo mundo faz, que é print hello world, eu vou fazer um programa muito mais complicado aqui e muito mais científico. 2 mais 2. Pronto, entre 4. Então isso significa, além da resposta certa, legal, significa que ele pega cada linha, o interpretador considera cada comando como se fosse, vamos imaginar que fosse um programa inteiro, interpreta, compila e roda, interpreta e roda e apresenta o resultado imediatamente. Só para mostrar como é que isso aqui é muito mais legal do que C, você pode fazer a operação de exponenciação, né? Ou elevar uma potência que o C precisa de uma função, aqui é uma operação. Mas você nota que fazer esses programas usando interpretador é muito ruim, porque quando você tem uma série, por exemplo, imagina que você queira fazer uma série de comandos, né? E você tem que entrar um por um, esperar rodar cada um, né? E não dá para você voltar um comando, alguns comandos anteriores, corrigir e seguir e rodar o programa. Para isso, a gente escreve um script em Python, usando várias das IDEs ou IDEs, né, que são ambientes integrados para desenvolvimento de Python, como Visual Code, Spider. A gente vai comentar alguns também em vídeo mais à frente, né? Mas
Esse aqui é a maneira mais crua de você usar Python e para testar se o Python está instalado aí no teu computador. Então vamos sair do interpretador, né? E eu não vou comentar agora como usar as outras ferramentas para programar em Python, como essas IDEs ou editores de texto, como somos com C também, porque eu prometi para vocês que a gente não ia instalar nada nos computadores a não ser o navegador. Então a gente vai partir agora, a gente deveria fazer o que a gente chama de computação em nuvem. Quer dizer, eu vou, ao invés de usar o meu laptopzinho, esse aqui, ele parece que tem tela de 20, mas é um cara de 15. Isso aqui é só da perspectiva da webcam. Voltando lá à parte da onde a gente vai escrever o programa. Então eu não quero que você instale o Python, eu não quero que você instale o editor de texto, foi isso que eu tinha prometido. E nós vamos fazer o que nós chamamos em computação na nuvem. O programa não vai rodar no seu computador, os dados não vão ficar guardados no seu HD. A pergunta é, alguém tem que fornecer isso para a gente. Quem fornece isso daí é o Google. Como tudo isso, por que a gente diz que isso aí é computação na nuvem? É porque isso não fica guardado no teu computador, mas fica guardado nos servidores do Google, que você não tem nem ideia em que servidor está guardado ou que máquina de qualquer data center dele estaria guardada essa informação. Como isso é nebuloso, a gente diz então que isso aí é feita a computação nas nuvens. Então vamos para lá começar a fazer a nossa computação na nuvem. A primeira coisa que nós vamos fazer é ir para o nosso ambiente de programação, que é o Google Colab. Então vamos lá. Essa aí é exatamente a tela que você deve ver ao entrar nesse endereço colabresearchgoogle.com. Quando você entra no Google Colab, claro, para isso você tem que ter feito o login na sua conta do Google, ou o Gmail ou o IDUF, preferencialmente o IDUF. Eu vou mostrar as vantagens que a gente tem em usar o IDUF nessa situação. Quando você abre então o Google Colab, você encontra essa tela onde você tem exemplos. Para você ver aqui esse aqui é o logotipo do Colab. Aqui tem um resumo do que o Colab tem para te oferecer, um guia do Markdown, eu vou falar nisso agora, nesse vídeo, né? Como fazer gráficos, mas você não precisa desistir desse mini curso por causa disso, que aqui é muito básico que vai apresentar, e outras como salvar informações, etc. Outros exemplos, mas que vale a pena dar uma mexida aqui quando você tiver tempo. Esses são os arquivos recentes, claro que isso aqui é da minha máquina, então muda em relação a minha e você. Aqui tem o Google, os notebooks guardados no Google Drive, tá? Então claro, sendo tudo do Google, tanto o Colab quanto o Google Drive, é fácil a integração entre eles. Pode ter integração com o GitHub. Para quem é mais experiente sabe o que é isso. É um repositório de programas que tem controle de versão. Se você ainda não sabe o que é, vale a pena procurar saber o que é. Eu vou deixar uma referência lá no Classroom sobre isso. Ou você pode fazer também um upload a partir da tua máquina de arquivos notebooks já prontos. No caso aqui, você nota que a gente chama aqui, deixa eu esclarecer isso, aqui tem a opção de novo notebook. Isso aqui não é um programa em Python. O notebook é mais do que isso, como a gente vai ver. Então vamos criar um aqui. Repara não que a internet de vocês é mais rápida que a minha aqui em Passa 3. Está aí o seu primeiro notebook. Bem-vindo. Esse notebook, a primeira coisa que a gente olha aqui é essa barrinha que no meu tema aqui é preto. Você pode escolher branco ou preto. Provavelmente quem está usando a primeira vez deve ser o branco. Mas você pode escolher em configurações qual tema que você quer. Tema Dark. E aqui, isso aqui é o que a gente chama de uma célula. É onde a gente entra os dados. Essa célula pode ser de código, né? Aqui passando aqui o mouse no código, você vê que tem um shortcut, um atalho de teclado, que é o Ctrl+MB, para inserir uma célula de código. Ou pode ser uma célula de texto. Seria o equivalente aos comentários no seu programa. Só que essa versão de comentário aqui é muito melhor do que os comentários que a gente está acostumado nas linguagens compiladas ou as outras que a gente tem mexido. Porque esse comentário pode incluir links da web, clicáveis, né? Pode incluir figuras, pode incluir equações e assim, ou
até mesmo trechos de código, né, que você não vai rodar, mas que é apenas demonstrar, comentar o que está fazendo. Depois eu vou passar por essas ferramentas, à medida que a gente for precisando. Mas quando a gente abre o notebook, as primeiras providências que a gente deveria tomar é dar um nome para esse notebook, mas não é dar um nome teste 1, teste 2, notebook 1, notebook 2. Né? Nomes são dados para identificar alguma coisa, então tem que ser um nome que identifique o que você quer fazer. O que eu quero fazer com ele? Só mostrar algumas coisas para você e jogar fora, então vou chamar de lixo. Que aí depois eu lembro que eu posso apagar isso aí. Então aqui eu dou o nome de lixo, essa extensão IPYNB quer dizer que é um IPython Notebook. Esse IP vem de Interactive Python, que era como a versão de notebooks do programa que lida com notebooks era chamado antigamente. De Interactive Python, Python interativo, passou para Jupyter. Junta as três linguagens, Julia, Python e R. Seria um ambiente para programar nessas três, mas já está estendido para mais do que isso. Tá bom? Então, dado o nome para o seu notebook, eu vou agora criar uma célula de texto. Tá? A célula de texto, você vê que aparece aqui um minizinho para entrada de informação na linguagem Markdown. Tá? O Markdown é como se fosse um LaTeX e um HTML, só que feito mais fácil. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome, dar um título para esse notebook. Então vamos dizer aqui que isso aqui, eu botei o hashtag, que é para dizer que é a primeira seção, lixo, porque vai ser apagado. Então tá. Se eu der Enter aqui, eu pulo para a próxima linha. Enter para a próxima linha. E daí, como é que eu saio disso? Né? Você pode sair disso ou clicando fora da célula, e aí aquela célula é transformada em texto, né? Ou, para voltar para ela novamente, você clica 2 vezes ou pressiona Enter. Tá? Eu botei aqui esse hashtag para dizer que isso aqui é uma seção. Este notebook é temporário. Pronto. Clico aqui fora. Essa célulazinha aqui era uma célula de código. Eu quero botar essa daqui em primeiro. Então eu venho aqui e apago essa célula. Ok? Muito bom. Aqui ele avisa que se você quiser recuperar, Ctrl+MZ. Então quer dizer, a maioria dos atalhos dentro do Colab é dado com Ctrl+M alguma letra. Agora que eu já tenho aqui essa seção e esse texto, você quer inserir outras células. Aí basta vir aqui embaixo e você escolhe ou código ou texto. Eu escrevi uma linha de texto e fiz uma seção. Eu posso escrever agora um pouco mais, brincando um pouco mais com o texto. Eu faço uma subseção ou um segundo nível, tá? Com 2 hashtags, usando Markdown. E Shift Enter também é um atalho interessante, porque ele encerra a célula e pula para a próxima já criando uma outra. Então aqui eu fiz uma seção lixo e uma seção usando Markdown. Essa célula aqui eu apago. Tá, para que servem essas seções? Se você olhar os 3 íconezinhos que aparecem aqui do lado, o primeiro é o índice, mostrar índice. Olha, já tem a seção que eu criei e já tem a subseção usando o Markdown. Ou seja, quando o meu programa for crescendo e estiver grande, eu posso dividi-lo em seções, ele roda de uma vez se quiser, mas se eu dividir em seções, clicando aqui no índice, eu posso rapidamente ir para uma seção ou outra do programa. Né? Então é muito fácil navegar durante o programa, no seu notebook, usando essas divisões de seções e subseções. Você pode criar até 5 níveis de subseções. Pode criar mais uma aqui, ou criando um texto aqui usando os hashtags como eu coloquei. Tá ok? Então vamos lá. Vou fechar o índice e continuar. Para usar o Markdown, deixa eu adicionar mais um de texto. Aqui você vê que você pode ou colocar mais níveis, que é o TT. Você pode escrever em negrito.
para escrever em negrito, como editor de texto comum, você marca em negrito. Mas você já nota, isso aqui é como está escrito em Markdown. Com 2 asteriscos, tudo que está entre os 2 asteriscos é transformado imediatamente em negrito. Tá? Você pode escrever em itálico. Em itálico basta um asterisco, então eu escrevi sem usar aquele lá. Essas outras opções aqui são códigos de programa. Então, por exemplo, pula a linha, vamos botar um código. Isso está formatado como código, aparece com uma fonte monoespaçada. Você pode escrever aqui um exemplo de um código em Python. Pronto. Vou botar aqui. Exemplo de código em Python. Bonitinho. Legal? Posso aqui inserir um link URL. Pesquisa no Google. Para pular linha, o que eu devo fazer aqui? 1, 2, espaços. 2 espaços, então pula linha, ou você deixa uma linha em branco também. Pode ser a representação de um parágrafo. Aqui tem um parágrafo. Então, ou 2 espaços, ou linha, você faz uma linha nova. O que mais que eu posso colocar? Link, eu já sei como é que é. Se eu clicar aqui em pesquisa no Google, eu vou depois direto para o Google. Você pode inserir uma imagem, mas essa imagem você pode inserir um link de imagem que tenha na internet. Aqui você entra, o endereço da imagem, um texto alternativo. Você nota que uma imagem é idêntica a um link, exceto por esse exclamação antes. Então, isso, exceto por essa exclamação antes, que vai fazer a imagem aparecer aqui. Bonitinho, está lá a imagem. O inconveniente aqui é que essa imagem fica, por enquanto, do tamanho que ela estava disponível no site. Tá? Tá com fundo transparente. Bem, então a gente já sabe colocar a imagem, sabe colocar o URL, pode fazer citações, quer dizer, isso aqui é eu disse. Faz uma citação aqui. Bloco com recuo. Python é melhor que Fortran. Pronto. Como está debaixo da figura, está aqui com o recuo do jeito que eu botei. Vou tirar rapidamente da figura que ela está ocupando muito espaço. Ctrl X, Ctrl V. Agora sim. Então está aí a figura. A gente pode fazer também, isso vai ser legal para a gente, em dados, criar uma tabela. Como é que você cria uma tabela em Markdown? Aula, por exemplo, vamos ver os assuntos, status. Aqui usa a barrinha vertical, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na aula 1, o assunto foi a apresentação e o status, o vídeo já está disponível. Olha que aqui já vai montando a tabelinha. A aula 2 foi Google Colab. Estou montando a aula. A aula 3 é Python a fazer. Hoje aqui, que eu tenho uma tabela agora muito bonitinha, apresentável, com destaque para a linha que eu estou mostrando e assim por diante. Né? Então, fácil, como a gente vai lidar com dados, fazer uma boa apresentação de tabelas aqui é importante. Bem, mas só que a gente é de exatas, né, cara? E aí, como é que a gente faz para fazer fórmulas aí? Vamos ver. Então, fazer mais uma linha de texto. Fórmulas. Pode botar como seção. Vocês não vão acreditar, mas você pode fazer Einstein disse. E é igual a MC2. Escrevendo direto em LaTeX,
Já dá para ver aqui que montou, interpretou a expressão. Não precisa ser só formulazinhas simples. Dá para fazer, então, 2 cifrõezinhos, dá para fazer a equação que eu quero. Né? Então, você imagina você escrever um programa, né, das contas que você vai fazer e você poder mostrar as fórmulas de uma maneira tão bonitinha quanto essa daqui. Na verdade, essas fórmulas podem aparecer não só na entrada do texto, né, como texto, mas podem também na saída, mas para isso a gente vai precisar de Python e eu falo disso para vocês depois. Então a gente já sabe agora usar bastante o Google Colab, né, para fazer texto, tabelas e fórmulas. Vamos ver nossos índices. Então lá, ó, usando Markdown, tabelas e fórmulas. Eu deveria ter feito fórmulas um pouquinho para cá, para ser... Não, vou botar tabelas como sendo subitem também. Então como é que eu faço isso? Clico em tabelas, tem 2, eu boto 3. Pronto, tá lá, bonitinho. Então tem tabelas, posso ir para lá, posso ir para a parte de fórmulas. No início, como é que era o Markdown. E depois o lixo como ser apagado. Então posso navegar facilmente pelo meu arquivo. Ok? Então essa aqui é a parte de usando o Markdown. Eu vou deixar para vocês também lá no Google Classroom um pouco mais de referência sobre isso. Mas isso aqui já dá para a gente fazer bastante do que a gente quer. Vale lembrar que o Markdown não é uma linguagem única como as outras linguagens que a gente está acostumado. Então você tem o Markdown do Google, você vai ter o Markdown do GitHub, Markdown de algum outro programa. Basicamente que o Markdown é muito mais essa ideia de você poder formatar uma saída, pegar algo, um texto, né, como esse aqui, e transformar numa página que, na verdade, isso aqui tudo é transformado em HTML. No caso das equações, usa Ajax ou MetaAjax ou o que for, né? Mas é a maneira que a gente tem de transformar algo escrito, né, numa página HTML com figuras, tabelas e fórmulas. Tá ok? Eu vou deixar lá... Essa é só a parte de texto, né? Eu vou entrar na próxima... Esse vídeo já está um pouco longo, a gente deixa para o próximo vídeo eu mostrar para vocês como é que a gente faz então para colocar agora códigos. A gente vai colocar códigos do Bash, e códigos do Bash é o shell do Linux, código do Linux e código em Python já na próxima aula. Enquanto isso, você pode ir no Google Classroom, que você vai encontrar lá um pequeno formuláriozinho de exercício para resolver antes de passar para a próxima. Ok? Então a gente se vê. Até lá!